Quinta é dia de dicas de nutrição, é dia de recebermos o Dr. José Nguep. Ele que hoje vai falar connosco sobre estudos científicos relacionados a alimentos, não é? E doenças cardiovasculares. Vamos falar sobre isso, atenção. E eu vou dizer aqui um bom dia já, não é, Dr. Nguep? Bom dia e muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Bom dia, Idusa, e bom dia também para todos os telespectadores. Exato, então hoje vamos falar sobre doenças cardiovasculares, não é? E claro, a alimentação também, não é? É isso aí. Exato. Nós achamos pertinente falar sobre estudos científicos relacionados com doenças cardiovasculares e alimentação. Esse estudo surge, portanto, dentro do âmbito da investigação que temos feito junto com o Health Desert Institute. Portanto, o Health fica em Los Angeles, é uma instituição que, portanto, é especializada apenas para estudar as doenças cardiovasculares. Então, nós achamos pertinente de que há determinados alimentos que muitas vezes são utilizados e esses alimentos é a gênese do aparecimento de problemas como a hipertensão arterial descontrolada e também as doenças cardiovasculares, tal como as doenças que afetam os vasos sanguíneos e até o infarto do miocárdio. Portanto, nós trouxemos um estudo aqui, inclusive temos aqui uma imagem que mostra de um estudo feito por um francês, que é um médico chamado Camilo Maillard. Portanto, o professor doutor Camilo Maillard, ele fez um estudo sobre determinadas proteínas e os seus aminoácidos, como é que essas proteínas reagem diante de um amido. Pronto, vamos em linguagem terra-terra. O indivíduo, por exemplo, pega um churrasco, vamos a dizer um pão normal. Esse pão tem amido. Sim. E automaticamente este amido, quando é colocado em altas temperaturas, com uma proteína de origem animal, isto cria uma reação que em química chamamos de reação de Maillard. O que significa esta reação de Maillard? Significa que essa proteína, ao reagir diante do amido, vai criar um processo que nós chamamos de glicação avançado. Esta glicação avançada significa que os macrófagos e, sobretudo, os neutrófilos, que são células da parte do sistema imunológico, vão diretamente a este tipo de gordura, criam determinados elementos que são chamados de trombo e, consequentemente, impede a circulação sanguínea e, como consequência, isto leva a que os indivíduos, depois de 20 anos, contraem problemas ligados à hipertensão arterial e doenças cardiovasculares. Ok. Então, isso significa que Está tudo intrinsecamente ligado à alimentação, não é? a nossa alimentação pode ser, digamos, o fator primordial para que, começando da gestação até a idade adulta, os indivíduos se tornem hipertensos. Exato. Agora, Conseguimos exatamente ver aqui nesta imagem, né? O doutor explicou um bocadinho sobre essa origem, né? Como é que elas podem então surgir. Mas, de uma forma visível, de que maneira é que ela então manifesta-se no nosso corpo? Como é que nós podemos identificar que, por exemplo, nós possamos então a ter sintomas, não é? De uma doença cardiovascular? primeiro ponto para dizer que as doenças cardiovasculares são silenciosas e elas, digamos, em princípio podem não dar nenhum sinal. Nenhum. Ok. E de repente há pessoas que quando agora são submetidos a um estresse constante, pode ocorrer uma morte súbita. Portanto, por esta razão é que nós devemos trouxer esse tema com muita responsabilidade. Veja que há pessoas que acordam bem, vai bem ao serviço, nunca apresentou nenhum sintoma e de repente recebe uma notícia, olha, o fulano ou o filho caiu em determinado lugar. Estas pessoas não conseguem, digamos, aquele impacto é tão forte que o seu corpo agora, em função desta doença silenciosa, aí esses trombos já estão ali criados sem sentir nada, então ocorre uma obstrução, o que pode fazer com que o músculo cardíaco não receba oxigênio e esta pessoa apanha um ataque cardíaco imediato. Olha. E quando essas pessoas morrem, vão fazer os exames, chega-se à conclusão, não é possível. O senhor estava tão bem, o senhor até ontem falamos, ontem conversamos tão bem, e de repente, quando vai se fazer os exames, morreu de um ataque cardíaco.
Portanto, é por esta razão que as doenças cardiovasculares, em termos de prevenção, começa justamente com a alimentação. Exato. E, sobretudo, o nível de estresse. Porque é o acumular de muitas coisas. Exatamente. Depois aquilo vai exatamente dar. Nós estamos aqui a ver exatamente uma outra imagem, doutor. Certo. E queríamos que nos fizesse desta aqui a explicação em relação ao que estamos a ver. Esta imagem mostra claramente como é que determinados alimentos, por exemplo, aquelas que eu fiz referência, como as carnes vermelhas, aqueles churrascos, etc., reagem no corpo humano. Portanto, foi estudado cientificamente de que as carnes são ricas em proteínas. Ok, está claro. Então, essas proteínas, naturalmente, quando elas são ingeridas, nós temos, a nível do nosso intestino, determinadas bactérias. Essas bactérias vão transformar estas proteínas numa substância que o fígado produz, que é chamado, portanto, flavina monooxigenase. Portanto, essa flavina monooxigenase, ela pode, na medida que nós comemos alimentos que passam num processo de fritura, em se transformar de óxido de metrilamina. Portanto, este óxido de trimetilamina é o que provoca a oxidação dentro do endotélio, provocando o aumento do colesterol. Portanto, quando estão a falar porque não, os níveis de colesterol estão altos, porque o teu LDL está muito alto, e aí, de repente, a pessoa lhe é receitado uma cevastatina ou outro medicamento que baixa o colesterol. O que é que nós queremos abordar aqui? É o facto de que a pessoa toma medicamento para baixar o colesterol, mas ele não sabe que a origem do aumento do colesterol está na alimentação. Está na alimentação. Nada adianta tomar os medicamentos se não mudar exatamente os hábitos alimentares. Aí está. Então, o que é que acontece? As pessoas hoje, o colesterol subiu, está a tomar um medicamento ou estão a lhe dar um medicamento para baixar. Outra questão, os níveis tensionais estão altos, aí imediatamente tomam um captopril ou analapril. Portanto, aqui nós estamos a dizer assim, o tomar medicamento para regular a pressão arterial é importante. Mas nós estamos aqui para trazer uma nova roupagem, que é justamente o estudo científico, para descobrir se a minha pressão arterial está alta, qual é a origem? Qual é a origem? Pois é. Será que a minha alimentação está dentro do padrão para que a minha pressão arterial esteja alta? Segundo, pessoas com problemas de diabetes controlados, níveis de açúcar, quando não são bem controlados, hoje foi comprovado cientificamente de que também os níveis de glicemia não controlado podem criar também radicais livres dentro das células, e isto pode fazer com que haja migração de macrófagos no endotélio, o que pode também desencadear processos de hipertensão arterial. Então significa que agora, hoje temos uma visão mais ampla de que as doenças cardiovasculares são, portanto, aquilo que nós chamamos de multifatorial. São vários fatores que concorrem para isso. Mas que todos eles, para exatamente chegar até ao estado de doença, levam um tempo, não é? É um processo que leva tempo. Logo, é possível controlarmos isto, não é? Por esta razão é que o controle das doenças cardiovasculares, da hipertensão arterial, de infarto do miocárdio, eu trouxe aqui um estudo científico que mostra que, em função da boa alimentação, ou seja, quando nós passamos a nos alimentar de acordo com a fisiologia do corpo humano, o próprio corpo induz a produção de uma proteína que é chamada NRF2. O que é o NRF2? É uma proteína presente em todas as nossas células e que esta proteína só é expressa na célula quando nós comemos verduras, quando nós comemos alimentos naturais, quando nós utilizamos, por exemplo, a cebola. Hoje foi estudado cientificamente de que a cebola crua junto às refeições estimulam a produção do NRF2 para que o corpo produza enzimas apropriados para retirar aqueles trombos que ficam presos dentro das artérias. Olha, doutor Nguepa, há muitas pessoas que, por exemplo, que dizem, olha, já tive indício, não é, de infarto, por exemplo. E o grande receio é, uma vez tendo exatamente uma reação a que nos leva a um infarto, a pessoa fica com, parece que tem uma sentença de que mais dia ou menos dia o pior poderá acontecer. É possível reverter essa situação depois de acontecer uma situação do género?
nós podemos reverter mediante a alimentação e mediante aquilo que nós fizemos na clínica, que é o processo da desintoxicação. Por que nós conseguimos reverter? Portanto, para uma pessoa que já teve acidente vascular cerebral, para uma pessoa que já teve, portanto, um derrame, etc., pode ser isquémico ou hemorrágico, esta pessoa, se tiver o segundo, dificilmente essas pessoas, portanto, poderão resistir. Então, os estudos científicos chegaram à conclusão de que, primeiro, o controle de estresse. Portanto, nós temos que controlar aquilo que é o meio ambiente e, sobretudo, quando a pessoa trabalha muito, pessoas que dormem tarde, pessoas que a alimentação é completamente desregrada. Portanto, essas pessoas, quando houver uma alimentação e um acompanhamento do ponto de vista nutricional, eles podem reverter este quadro. Por isso é que esta instituição que eu trouxe aqui chama-se Health Desert Institute. Essa instituição nos Estados Unidos da América só trata doenças cardiovasculares. Portanto, o dono dessa instituição é grande meu amigo, é meu professor nos Estados Unidos da América, onde as novidades que eles têm em relação às doenças cardiovasculares, nós cooperamos com o Health e automaticamente trouxemos essas informações para Angola. Ou seja, nós somos os primeiros a representar o Health em Angola, para podermos, digamos, trocar ideias com os angolanos, como é que nós podemos reverter as doenças cardiovasculares através da boa alimentação, da mudança do estilo de vida, e também de um produto que é chamado Arginintex, que é uma combinação de arginina e óxido nítrico, que ajuda imediatamente a retirar os trombos dentro das artérias. O doutor fez referência aqui ao stress, não é? E parece que nós estamos sempre aqui numa dinâmica muito acelerada. Aquelas pessoas, inclusive, que nesse momento que estão a ver o programa e devem estar a dizer, eu até estou a sentir aqui o meu olho a tremer, não é? O corpo começa a dar indícios de que alguma coisa não está bem, mas é comum dizer, estou a sentir aqui o olho a tremer já há alguns dias, não é? Será que isso já é aqui algum indício? Pronto. Então, as pessoas ficam sempre atentas aos sinais que o corpo vai dando, não é? Para então perceber se alguma coisa está a acontecer. Não é? A que sinais é que nós devemos então ter como alerta, não é? Para então começar aqui a tomar uma atitude? Primeiro ponto, um dos sinais é aquele que a Edusa já fez referência. Eu já senti o olho a tremer, doutor. Agora também já fico com medo, porque eu já senti aqui o olho a tremer. É stress, afinal. O nível de estresse, quando está muito elevado, normalmente o pulso, sobretudo os batimentos cardíacos, podem acelerar. As pessoas com problema dos níveis tensionais descontrolados já é um dos sinais. Sobretudo quando a pessoa dorme ou logo que acorda começa a sentir uma dor de cabeça na nuca, portanto já é um sinal. E sobretudo aquelas que ao dormirem não apanham bem o sono e quando medir os níveis de colesterol estiverem acima das referências normal, então pode ligar para os terminais que passam no rodapé. Nós vamos orientar. Obviamente, esses já são os sinais, mas não obstante, tomar os medicamentos e controlar, sobretudo, a própria hipertensão arterial e através de uma boa alimentação, estes são os elementos importantes naquilo que é a prevenção de doenças cardiovasculares. Existe uma maior propensão, Dr. Nguep, para aquelas pessoas que estejam acima do peso? O peso também é um dos fatores de risco, portanto, aqueles que estão acima do peso devem, de facto, fazer um tratamento de emagrecimento. E este tratamento de emagrecimento não é simplesmente tomar chás para emagrecer, etc. Mas gostaria de deixar aqui uma receita, já que é rápido para aqueles que trabalham no escritório, aqueles que ficam muito estressados, enfim, está a atender muitas responsabilidades, sobretudo aqueles que ocupam cargo de responsabilidade no país. Por favor, não sejamos ignorantes. No meu livro, Quando Não Há Cura da Doença, a Nutrição Responde, e mesmo neste livro, vai encontrar que a casca da laranja é um sedativo do sistema nervoso. E para prevenir-se de problemas cardiovasculares. Portanto, você vai pegar uma casca de laranja, com água quente, depois de colocar durante 20 minutos, aquela água quente adoçar com um pouquinho de mel, portanto ele é sedativo do sistema nervoso central. Sério? Então se está muito estressado, etc., você vai tomar esse chazinho, ele vai ajudar, mas para mais informações, ou seja,
Para aqueles que querem fazer um tratamento completo, devem ligar, os terminais telefónicos vão passar no rodapé, Exato. mas essa é uma receita apenas Que para ajudar poderá então aí amenizar exatamente esta os situação. níveis de stress. Exatamente. Dr. Nguep, muito, mas muito obrigada. Vamos sim, eu acho que eu vou fazer já esse chazinho. Produção, uma casca de laranja, porque... Olha, mesmo, chegamos aqui ao finalzinho da nossa rubrica Dicas de Nutrição. Hoje falamos aqui sobre alimentação. Ficamos a saber mais sobre esses estudos científicos, né, que levam-nos aí a perceber melhor a origem das doenças cardiovasculares. Claro, para mais informações e para ter um acompanhamento especializado, tem de ser mesmo com um profissional. Dr. Nguep, muito obrigada. Vamos estar juntos em próximas oportunidades. Em próximas oportunidades, qualquer situação, podem ver no livro também e ligar para nós e nós estamos à vossa inteira disposição. Claro, Obrigado. obrigada e até a próxima.